Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é um dia muito especial, em que a igreja está vindo pela primeira vez, apresentando-se um dos irmãos, que vai trazer a mensagem determinada pelo pastor para que a igreja progrida, seguindo os passos que Jesus houvera feito com os seus discípulos, com os seus apóstolos, mandando que 2 em 2 saíssem e que fosse pregar em situações em que muitos passaram por muitos vexames. Mas Cristo sabia que eles precisavam passar por essas situações para que aprendessem a viver verdadeiramente aquilo que Cristo estava passando para todos eles. E vocês viram que não foi fácil a volta. E quando eles chegam, Jesus pergunta a cada um: conta-nos o que aconteceu na caminhada de vocês. E eles, cada um, contaram as decepções, os horrores, os sofrimentos que passaram, e outros contaram até vitórias. Mas Cristo fez tudo isso para ensinar. Depois que Cristo estava no Calvário, muitos daqueles que antes falava, defendia, correram e negaram. Mas, após a morte de Cristo e com a vinda do Espírito Santo, tudo se renovou. A igreja congregacional de Limoeiro também está passando por essa renovação. E é importante que todos nós que aqui estamos nesta noite passemos a entender que precisamos viver um tempo de renovação na igreja. Valorizar aquilo que de fato é de Cristo, dar a Ele verdadeiramente aquilo que Ele nos dá, que é verdadeiramente o seu amor. E para dar início a essa missão de hoje que recebi, eu gostaria que os nossos queridos irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 45, a partir do verso 1. A mensagem que eu trago hoje fala sobre o perdão. E isso ficou comigo e começa agora. Vamos ver. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente
em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim: tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, diante do que estamos vendo, ouvindo nesta hora, Senhor, as tuas promessas para teus filhos nunca foram desviadas dos teus filhos. Mais uma vez nós estamos aqui, alegres por estarmos envolvidos na tua promessa, de que nós iremos encontrar saúde, paz e alegria e perdão no teu reconhecimento, assim como fizeste com teu filho José, dando-lhe a graça e a sabedoria de perdoar. E é por este motivo que nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Amém? Então, baseado nesse texto, eu gostaria de traçar algumas linhas aqui e apresentar aos nossos queridos ouvintes. Viver o perdão como Jesus viveu, fazendo-se essa observância, aqui a gente vai ver hoje o quanto é importante a gente folhear a Bíblia e ver quantas passagens na Bíblia aparece a palavra perdão. Jesus, quando se reunia com os seus apóstolos, falava constantemente da força, da importância de se perdoar. E ao chegar na cruz, também foram as últimas palavras dele, passando para todos nós. E é por este motivo que hoje nós vamos entender melhor o que fala sobre o perdão. A arte de perdoar, como José, foi o que nós vimos nessa passagem. José foi uma pessoa abençoada, foi uma pessoa escolhida, assim como você também que está nesta noite aqui, é uma pessoa escolhida para perdoar. Pois se você foi escolhido por Deus, tem que trazer no seu coração a marca do perdão. Pois caso assim não faça, você não faz parte do reino de Deus. E vejam que o texto fala a respeito dessa situação. Quando alguém lembra de perdão, uma das histórias mais marcantes sobre o assunto é a vida de José. Porque não foi fácil. José foi um menino agraciado por Deus. Deus apresentou a ele capacidade de interpretação, de visão, de anunciação. E o outro, porque não tinha esses dotes, ficou com raiva, perseguiu, queria matar e destruiu a vida. Mas tudo estava no controle de Deus. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Ele poderia pegar o seu batalhão de soldados egípcios
ia acabar com Rubens, com Judá, com Simão e os demais. Ele poderia apenas salvar seu pai, Diná e Benjamim, seu irmão mais novo. Ele poderia fazer isto e tudo ficaria absolutamente tranquilo. Mas José é revestido de uma visão de Deus, que ele recebe temor de Deus e assim trata seus irmãos com perdão no coração. E aí onde está o segredo? Quantas vezes você perdoou com o coração? Quantas vezes alguém nos fez mal e depois vem, me perdoa, mas será que foi com o coração? Eu vou para vocês aqui uma pregação que eu vi aqui, que eu fiquei impactado sobre a questão da reconciliação. E eu tenho um caso na escola em que essa família, o pai ficou tão raivoso comigo na época de diretor, que disse que jamais iria falar comigo. E muitos anos se passaram, os filhos dele foram os causadores de todo aquele tumulto, mas os filhos deles conversam comigo, batem papo comigo, são meus amigos, mas o pai carregava consigo essa marca de não perdoar. Mas chegou o Natal, chegou o Ano Novo, e eu disse, eu vou procurar esse homem e vou pedir a ele perdão, quero me reconciliar com ele, porque eu ouvi falar sobre a força do perdão. Por isso que o texto veio até a mim com muito mais força ainda. E por coincidência eu abri a porta e ele foi passando. Eu disse, Senhor, vem cá. Ele disse, não quero negócio com você. Vem cá, eu quero conversar com você. E eu fiquei no meu Natal triste. Eu disse, mas eu fiz a minha parte. Ele está perdoado no meu coração. Passo por ele todos os dias. Vejo sentado e às vezes me apiedo dele. Por quê? Nós temos um coração tão duro para perdoar. Por que as pessoas fazem tanto mal aos outros e depois não têm a capacidade de pedir perdão? Lendo o texto, continuando, vejam só. José se quebrantando com o choro do perdão e diz para os seus irmãos no versículo: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haver vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Da mesma forma, Deus nos convida para esta visão de perdão e nos chama para olhar as pessoas que nos magoaram e tratá-las como José tratou os seus irmãos. Ele entendia o propósito de Deus na sua vida e por isso o seu coração estava cheio de perdão. Mesmo diante da atrocidade feita por seus irmãos, assim José perdoa com a graça que recebeu de Deus, Pai. O convite de Deus para nós nesse texto é que façamos o mesmo para com os que nos feriram, nos humilharam, nos jogaram nos buracos da vida e, simbolicamente falando, nos venderam por moedas. É preciso que a gente entenda o que o texto nos fala. Nós somos vendidos, Cristo está sendo vendido todos os dias. Aquelas moedas que foram postas, as 30 moedas que Judas tomou, é uma questão simbólica. É um texto simbólico, porque todas as vezes nós estamos trocando Cristo por tantas coisas que não têm nenhum valor. Estamos trocando Cristo por um celular. Estamos trocando Cristo por uma partida de futebol. Estamos vendendo Cristo por praia, por cinema, por tantas coisas que não têm nenhum sentido.
O preço da cruz, a gente que Cristo levou com ele também os nossos pecados. E ele nos perdoou por tantas falhas. E nós, cada dia mais, estamos castigando e matando Cristo. Precisamos entender que a dor de quem perdoa é a de quem assume a dívida ao invés de cobrar. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso favor. Ele nos perdoou, Ele pagou a nossa dívida, somos pessoas perdoadas em Jesus. José é assim, ele perdoa os seus irmãos e o perdão é algo libertador e renovador na sua vida. Todas as pessoas que perdoam trazem consigo felicidade. Os casais normalmente brigam e as brigas às vezes são muito machucadas, são muito cruéis. Eu não estou dizendo só os casais não, os namoradinhos também. E quando isso acontece, um fica chocado por um lado, o outro fica por outro. Mas quando eles se retomam, veja que o abraço é melhor, o beijo é melhor, a sensação de se reencontrar é melhor, porque ficaram livres. O perdão tem essa força de deixar você mais suave, mais meigo, mais agradável, e é o que Cristo está nos ensinando no texto. José traz a salvação, redenção para a sua família. José nos ensina a perdoar as ofensas das nossas esposas, as esposas a perdoarem as ofensas dos seus maridos, os filhos aos pais, os pais aos filhos, os patrões aos empregados, e assim em todos os relacionamentos somos treinados a perdoar. Veja que a mulher que colocou José numa situação de risco, ele perdoou. A mentira, a calúnia. Quantas vezes a gente consegue mentir e mentir de forma descarada? Mentira que tem machucado e tirado a felicidade de outras pessoas. Quantas vezes a gente toma atitude porque acha que o que a gente está pensando é melhor, mas não faz reflexão daquilo que está se fazendo. A decisão que está tomando, em que situação ela é merecedora? E o texto ainda diz: Deus aqui nos mostra que José, mesmo sendo traído e invejado pelos seus irmãos, não ficou com ódio deles, pelo contrário, compreendeu que tudo era um plano do Senhor para a salvação e redenção de sua família. José foi jogado na cova, vendido como escravo, tentado pela mulher de um senhor, preso inocentemente. Mesmo assim, não pecou contra Deus. Sua vida de honra a Deus foi permeada de maravilhas e sinais prodigiosos. Passou de escravo e presidiário para governador do Egito, e por todas essas coisas ele não se desviou dos caminhos do Senhor. E a gente tem desviado o caminho, as atenções do Senhor por muito pouco. Às vezes por uma pregação que não lhe agradou, às vezes por uma pessoa que não é do seu agrado, esqueceu de que o que se fala não é o que se é, mas é do quem se fala. A igreja está cheia, e falo aqui com precisão, a igreja congregacional tem trazido mensagem extraordinária e edificante para a nossa formação. Infelizmente, muitas vezes a gente pega isso e joga na lama por não levar a sério. E depois, quando acontece algo de mal, diz que foi ferido, machucado, às vezes humilhado, porque não foi entendido, mas deixou de compreender que é através do perdão que você dá ao irmão que a sua felicidade começa. Aqui na igreja nós não vivemos aqui como santos, a gente vê como pecadores. Continuando o texto, se diz ainda: José foi um grande exemplo para nós, não só
só de expressão do verdadeiro perdão, mas também pelo caráter do cristão. Devemos ser gratos a José pelo seu exemplo de vida, pela sua determinação em servir, pelo zelo da palavra de Deus, pela sua firmeza nas tomadas de posição, nos trabalhos do reino de Deus e também dos homens. José foi íntegro por onde ele estava trabalhando. E muitas vezes a gente não está sendo íntegro. Quantas vezes a gente troca vontades por responsabilidade? Por exemplo, eu vou aqui não querendo julgar ninguém, mas a gente sabe que existe um cronograma na igreja e muitas vezes a gente fica desviando desses cronogramas. O perdão é um remédio para a alma e para o mundo. Ele é a chave que abre e fecha as portas das relações, dos sentimentos, a porta da confiança e da esperança. O perdão é ilimitado e deve se estabelecer onde há arrependimento, quebrantamento e choro. O ato de perdoar ajuda a restaurar pensamento, sentimentos, compartilhamento de forma positiva e é um caminho para a liberdade espiritual e emocional. O perdão cura. Por incrível que pareça, há muitas pessoas doentes nesse mundo. O Brasil está cheio de gente doente que traz consigo rancor, mágoa, ressentimento. Não tem a sensibilidade de perdoar, por isso vive doente. E a doença do coração, como está o pastor falando aqui na quarta-feira, tratando de temas extraordinários, infelizmente a igreja não para ouvir, que fala dos problemas da alma e do coração, as doenças que provocam justamente por conta dessas coisas. O perdão de coração aos nossos irmãos nos aproxima das lições de Jesus e dos caminhos que Deus nos reservou. É algo que nos torna pessoas melhores, não só para nós mesmos, mas para todos os que estão à nossa volta. Esperamos que essa reflexão possa ajudar a espalhar dentro de nós mesmos e entre nossos amigos, familiares, vizinhos e todos os seres humanos da terra o perdão, que possamos praticá-lo de forma cada vez mais frequente e genuína em nossas vidas. Eu já tenho uma idadezinha um pouquinho mais velha do que vocês, mas quando eu tinha a idade de vocês, também passava por esses mesmos dilemas. Você quer ver uma situação dramática que passou na minha vida? Eu estudava em Olinda e minha família morava em Convares. Arranjei uma namorada em Convares e a bichinha era pobre e a gente era rico, assim, na linguagem mais técnica. E ela, o pessoal dizia: como é que tu vai casar com um homem rico, tu pobre? Ela disse: eu vou estudar. E eu estou falando isso de coração. E ela foi para a escola de freira e lá houve uma determinação: se tem namorado, tem então a casa. Não tem condição aqui de arranjar meninas para estudar com namorado. E chegou dezembro, final de ano, tinha aquelas festas populares e eu vim cheio de esperança para pegar minha namorada e ir para a festa e tal, com o vestido. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que chegou o carteiro, uma carta assim. E eu disse: fulano, eu fui a carta e ela disse: olha, não dá mais para a gente namorar, acabou. Aí conversou a história tudinha. Eu disse: meu Jesus, logo agora no final do ano. E depois a bichinha se arrependeu, veio pedir perdão. Eu não perdoei. Eu não perdoei. Até isso eu trago comigo no coração. Quando eu estava
fazendo o texto aqui, eu lembrei dessa situação. Eu não perdoei. Logo agora, eu disse para ela assim, e você imaginava que eu não tinha capacidade de entender as suas necessidades? Eu também era bom de bico, bom de conversa, entendesse? Você deveria ter dito a mim, confiado em mim, conversado comigo, porque eu era capaz de compreender suas necessidades. E a gente, mas você acabou assim, como se fosse qualquer coisa. Aí chegou a festa lá da comunidade, e o carro de som tocando lá, botava a música, porque antigamente era assim, e as minhas músicas não paravam, sabe? Aí juntou minha família, meus irmãos, vamos, e eu dei um de idiota, entendesse? Não pegou. No futuro a gente se encontrou e eu fiz as pazes, mas naquele período não fiz. E eu fiz errado, porque aqui está dizendo que a gente teria que perdoar com sinceridade. Eu deveria ter compreendido o que ela passava e ter compreendido também a decisão que ela tomou, que foi para melhorar de vida, para depois ter condição da gente se encontrar com mais responsabilidade. Veja o que diz o texto: o perdão do coração aos nossos irmãos nos aproxima das lições de Jesus, e eu não fiz isso. Esperamos que essa reflexão possa ajudar a espalhar dentro de nós mesmos e entre nossos amigos essa realização. E agora eu pergunto: quem de nós aqui um dia não foi ferido, machucado, humilhado por um irmão, seja no trabalho, na escola ou até mesmo aqui na igreja? Eu já tenho percebido que irmãos se machucam aqui na igreja, diz coisa um do outro sem sentido, fala muitas vezes o que a boca fala, mas o que o coração está errado. E isso machuca. Eu não estou dizendo não é só velho, não, também as pessoas mais jovens, que é a casa de Deus, que deveria ter compreensão do perdão, e muitas vezes as pessoas não perdoam. Continuando, o texto nos diz assim: sei que essas marcas muito nos ferem a alma, e por meio delas nossos corações choram, e há quem por elas percam até a vontade de viver. Por falta de perdão, eu tenho uma outra situação prática, que a gente na hora, mas depois a gente vai ver. Tem uma pessoa jovem, bonita, maravilhosa, na flor da idade, arranjou um namoro com um cara que era casado. E os pais foram em cima, e ela disse: eu não me separo. Resultado: ficou enclausurada, não abriu seu coração para a realidade, quase que perdeu o juízo. Até hoje vive passando necessidade, não arranjou mais ninguém, vive sozinha. Isso, gente, é a doença da alma, é doença do coração. Era muito mais fácil ver o perdão, perdoar-se a si mesmo, porque se houvesse um sentimento de cristão nessa própria pessoa, meu Deus, eu errei, eu pequei contra mim, pequei contra o Senhor, pequei contra a minha família, eu devo me perdoar. Mas não, enclausurou-se dentro do quarto e quase que ia ao suicídio. Não foi distante de mim, não, bem perto. Diante de tudo isso, o que fazer em meio à dor e o sofrimento? De onde nos virá o socorro? Mas afinal, o que é o perdão? Perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Está em Efésios 2:13. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir a compaixão. Perdoar requer assumir os erros que cometemos e, acima de tudo, nos perdoamos a nós mesmos, o que exige sempre um primeiro passo: abrir a porta do coração.
Como praticar o perdão? Perdoar diferentemente do que pode parecer à primeira vista não é esquecer. O perdão faz parte de um processo que muitas vezes é doloroso, mas extremamente necessário para a nossa libertação. E como mexer em uma ferida, é como mexer numa ferida. Resistimos em mexer nela, em abrir e passar o remédio necessário, mas é dessa forma que ela irá cicatrizar e não vai doer mais. O indivíduo que perdoa alcança muitos benefícios, como a melhoria da autoestima, aumento da empatia, mudança dos sentimentos negativos, ganho de liberdade, autonomia e amadurecimento. Você que pratica o perdão está dentro dessa plataforma. E o quanto é muito enriquecedor a gente encontrar pessoas assim. Expor o ferimento da alma e tratá-lo não é um ato confortável, mas crucial para que possamos alcançar a cura. E mais uma vez eu pergunto: de onde nos virá o socorro? Jesus é a resposta. Ele nos não só pregava o perdão, como ainda o demonstrava, inclusive para com aqueles que o crucificavam, onde fala: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E o perdão pode ser extremamente difícil de viver, mas é essencial para a vida cristã. É uma das características intrínsecas do cristianismo e estranhíssima ao antigo mundo pautado pela vingança e pelo dente por dente. Aliás, foi justamente esta uma das partes da boa nova de Cristo que mais atraiu pessoas para a fé cristã. No antigo, você errou, você paga. Com Cristo foi diferente. Houve erro, mas se perdoou, porque Ele perdoou. Cristo trouxe nova esperança, nova oportunidade para que a gente pudesse refazer a vida, reencontrar as nossas causas, fazer com que nós encontremos janelas dentro de nossos corações que fossem capazes de nos mostrar que há um Deus que nos cura, há um Deus que nos liberta, há um Deus que nos refaz a vida e há um Deus que cuida de nós. Na cruz, Jesus providenciou o perdão para todos aqueles que nele crescem. Mateus 20, 28. O perdão pode ser extremamente difícil, é bem verdade. Na cruz, Jesus provou isso. Jesus pagou o preço pelos pecados que cometemos, tanto por ignorância quanto por deliberadamente. Quando somos nascidos de novo, nos tornamos também uma resposta à oração de Jesus. Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Mas, na hora da dor, o sofrimento da cruz, Jesus nunca deixou de olhar para nós com um olhar de misericórdia, apesar de nós, homens separados de Deus e corações cheios de maldades. Porque Cristo viu tudo isso, comprou com seu sangue, nos libertou, deixou-nos livres, éramos escravos, frutos de um pecado cometido e ainda se comete os mesmos pecados, e Cristo ainda continua nos perdoando. Repassamos as palavras de Jesus sobre o perdão, respondamos ao seu chamado a ir além dos nossos rancores e durezas de coração para acolher, transmitir o amor misericordioso de Deus por toda a humanidade, inclusive por aqueles que crucificam Jesus. E se tivermos plena consciência de coração, admitiremos
porque também somos um deles que crucifica Jesus todos os dias. Precisamos entender o que Cristo nos repassa através de suas lições. O perdão é amar. Em Lucas 7,47, Jesus diz: por isso eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vocês se lembram dessa passagem daquela mulher que chegou com o seu alabastro, chorou aos pés de Jesus, suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, e Jesus, vendo toda aquela situação, viu de coração que ela se prostrara. Mas os fariseus, aqueles homens da lei, que inclusive cometiam delitos e tantos outros, começou a criticar Jesus. Mas Jesus deu a resposta, tranquilo. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 20 e 21. Jesus aqui, nessa passagem, pede que perdoemos uns aos outros, porque o perdão nos torna pessoas mais felizes, no reconhecimento da força do amor que gera vida, alegria, contentamento e paz. E é muito bom quando a gente volta para a pessoa e diz: fulana, poxa, você não pode ser assim, entenda meu coração, façam as pazes, perdoe-se uns aos outros. E o texto aqui nos orienta mais: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, vosso Pai que está celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 6, 14, 15. E nessas passagens, mais uma vez Jesus nos instrui como devemos conversar com Deus em oração. E quando vos puserdes em pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará os vossos pecados. O perdão de Deus baseia-se exclusivamente no seu amor e na sua graça incondicional, não em merecimento. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Veja o grau em que Jesus via o homem, em que situação Cristo foi colocado pelo homem, pelo pecado do homem, e assim mesmo ele perdoou. Jesus é despojado as suas vestes. A roupa confere ao homem a sua posição social, dá-lhe o seu lugar na sociedade, fala sentir alguém. Ser despojado em público significa que Jesus já não é ninguém. Nada mais é que um marginalizado, desprezado por todos. O momento do despojamento recorda-nos também a expulsão do paraíso. Ficou sem o esplendor de Deus, o homem que agora está ali nu e exposto, desnudado e envergonhando-se. Deste modo, Jesus assume mais uma vez a situação de caído. Jesus despojado recorda-nos o fato de que todos nós perdemos a primeira veste.
isto é, o esplendor de Deus. Junto da cruz, os soldados lançaram sorte para repartir entre si os seus míseros haveres, as suas vestes. Lembre-se que nós fomos expulsos do paraíso. Eva foi expulsa do paraíso. Adão foi expulso do paraíso. Perderam a veste celestial. Passaram agora a viver o mundo caído. E assim foram colocados Jesus nessa situação. Mas mesmo assim, ele perdoou. Porque assumiu para si todas essas culpas que nós cometemos. E ele não merecia. Então, nesse intervalo aqui, esse texto que eu me responsabilizei em trazer a mensagem para o pastor, para a igreja, eu pensei no perdão, porque tem sido uma questão muito difícil para a gente viver hoje, no mundo caído que estamos vivendo. As pessoas, por qualquer coisa, se intrigam, qualquer coisa. Até o irmão diz uma coisa na igreja, fica com a cara feia. Então, não há limpeza de alma, não há limpeza de espírito. Como é que você pode crescer? Como é que você pode ser feliz? Como é que você pode encontrar a paz se dentro de você não existe perdão? E Cristo nos ensinou de uma forma tão simples: amai uns aos outros, assim como eu vos amo. Perdoai uns aos outros, assim como eu vos perdoo. Viva em paz. Traga consigo a reconciliação. Todos estão errados, sim, mas há um Cristo que é verdadeiro, capaz de nos conduzir ao campo celestial. Será que a gente não entende essas coisas? Muitas vezes os irmãos acreditam muito mais na fala que o outro fala e não na palavra que Cristo diz. E assim, perdido de coração, porque não tem convicção naquilo que é, naquilo que está fazendo, procura felicidade em lugares que nunca vai encontrar, porque a verdadeira felicidade e paz se encontra no seu coração. E é no coração que está o perdão. Senhor Jesus, fostes despojado nas vossas vestes, exposto à desonra, expulso da sociedade, assumiste sobre vós as desonras de Adão, sanando-a, assumiste os sofrimentos e as necessidades dos pobres, daqueles que são expulsos do mundo. Deste modo é que realizais a palavra dos profetas. É precisamente assim que dais significado àquilo que não tem significado. Assim mesmo nos dais a conhecer que nas mãos do vosso Pai estáis, vós, nós e o mundo. Concedei-nos um respeito profundo pelo homem em todas as fases da sua existência e em todas as situações onde o encontrarmos, dai-nos a vossa luminosa da vossa graça e perdão. Por tantas vezes nos afastamos de ti através de nossas ações egoístas em nosso mundo caído, sem contudo compreendermos a grandiosidade do teu amor para com todos nós eternizados na cruz. Tem, Senhor, misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados.